Jiro é um nerd feio, patético e solitário que foi provocado a vida toda, quase igual você. Por causa do bullying, ele ganhou o apelido de Virgem Kun da garota mais popular da escola, Akari. Ele não a suporta, principalmente porque ela sempre age de maneira desagradável e o faz sentir-se um perdedor. Akari é do tipo que nunca perderia a chance de fazê-lo se sentir mal. Ela o ignora como alma barata, e ele tem um amigo otaku, Rosto de Gengibre. Eles vão pra aula um dia, e a paixão de Jiro, Shiori, está super animada com um novo projeto de aula que o professor explica. O projeto é uma simulação de casamento onde cada aluno é emparelhado aleatoriamente com alguém e deve fazer bebês. Quero dizer, fingir ser o melhor cônjuge para obter a maior pontuação. Jiro acha que pode ser divertido e reza a Deus para combinar ele e Shiori, mas é claro, Deus não liga para ele. Em vez de ser emparelhado com Shiori, ele acaba com Akari. Naturalmente, Akari também não está animada com isso. Ela tem uma grande paixão por um cara chamado Tenjin e está totalmente focada nele. Ela começa a agir de forma toda simpática e doce perto dele, enquanto ignora completamente Jiro. Ela não se importa nem um pouco com os sentimentos dele. Jiro, frustrado, admite que também não está feliz com esse par porque tinha outra pessoa em mente. Akari adivinha que é Shiori e lhe diz que ele é realmente fácil de ler. Ela ri disso, dizendo a ele que não há como ela querer estar com um virgem como ele. Então Jiro decide zombar dele e diz a ela que nem mesmo Tenjin quer uma vagabunda. Os dois começam a discutir e o ranking deles começa a cair. Jiro está se sentindo ainda pior agora, especialmente porque Akari está tratando-o como se ele fosse invisível. Então Akari perde a paciência com ele e exige que eles comecem a se dar bem para que possam melhorar sua posição. Ela explica que se eles conseguirem um ranking A, podem trocar de parceiros após um mês. Jiro não tinha ideia sobre essa regra, mas quando Akari lhe diz isso, ele percebe que para obter uma pontuação tão alta, precisariam fingir ser o casal perfeito. Essa ideia deixa Jiro envergonhado e um pouco desconfortável, mas Akari insiste que é a única maneira. Ela sussurra em seu ouvido, dizendo que será a esposa perfeita para ele e que está contando com ele. Depois disso, o ranking deles melhora, mas Jiro, sendo o virgem que é, decide se afastar, achando que não consegue lidar com isso. Enquanto ele sai, Akari fica para trás, sentada tristemente. Ela não quer que ninguém mais leve Tenjin embora dela e está determinada a fazer o seu melhor para superar isso. Jiro, enquanto isso, vê Shiori conversando alegremente com Tenjin e se sente ainda mais miserável. Ele caminha para casa sozinho, sentindo-se como uma estátua. Ele não consegue evitar contar a Akari o quão triste ele está, mas Akari nota o quão miserável ele parece e decide confortá-lo. Ela segura gentilmente o rosto dele, dizendo que estar triste e mal-humorado não o levará a lugar nenhum. Enquanto ela faz isso, o amigo de Jiro toca a campainha e Jiro está prestes a sair, mas Akari o impede. Ela diz que eles precisam melhorar seus pontos e o provoca dizendo que ele deveria lhe dar um beijo de despedida. Jiro, confuso, acha que ela está falando sobre a comida que eles deveriam fingir ser casados. Mas depois de algumas provocações, ele percebe que ela está falando sobre um beijo de verdade. Ele hesita, mas beija os lábios dela, todo atrapalhado enquanto se afasta. Akari fica sem jeito com isso. Ela pede para ele beijá-la na bochecha e nos lábios. Depois de algum tempo, ele sonha com Shiori beijando-o. Mas quando ele acorda, Akari está lá perguntando o que ele quis dizer com me beije. Ele não se lembra de como acabou adormecido, mas se lembra claramente de como foi bom o beijo com Akari. Mais tarde, Jiro é chamado para o escritório do professor com Akari. Ao sair, ele vê Shiori abraçando Tenjin e seu ciúme começa a crescer. Ele finge estar chateado na aula, esperando que Shiori o note, mas ela não diz uma palavra. Ele não consegue evitar imaginar Shiori com Tenjin e começa a chorar. Depois da escola, está chovendo e Jiro percebe que esqueceu o guarda-chuva. Enquanto espera a chuva parar, seus colegas falam sobre seus jogos. Akari entra, interrompendo-o para dizer que vai se atrasar porque vai se encontrar com seus amigos, incluindo Tenjin. Jiro, se sentindo ainda pior, reclama de como o dia dele foi miserável. Um de seus amigos tenta animá-lo provocando-o, dizendo que ele tem uma parceira voluptuosa que mora com ele, ao contrário dele mesmo. Enquanto isso, o professor diz a Jiro que sua classificação não subiu nem desceu por 2 semanas e ele ainda está na classificação mais baixa. Enquanto Akari está no karaokê com Tenjin, de volta em casa, Jiro ainda está esperando a chuva parar, pensando em como Akari está se divertindo mais com sua paixão. Justo quando ele está se sentindo para baixo, Shiori aparece, também tendo esquecido seu guarda-chuva. Ela pede para se sentar ao lado dele e, sem perceber, ela abraça seu braço para se aquecer. Jiro, chocado, pensa em como ela só abraçou Tengen anteriormente, porque provavelmente estava com medo de um inseto também. Shiori então pede a Jiro para chamá-la pelo primeiro nome, como ele costumava fazer. Jiro nervosamente tenta, mas antes que ele possa terminar, Tengen chega, pronto para levar Shiori para casa. Akari, ainda irritada, volta para casa com Jiro sob o mesmo guarda-chuva. Ela reclama sobre como preferiria estar andando com Tengen. Jiro pede desculpas, e então ela pergunta se ele realmente planeja ir atrás de sua paixão. Ela belisca na bochecha dele e diz que ele não deveria desistir. Eles chegam à casa do Jiro, e Akari faz para ele um omelete com arroz. Ela ensina a ele como despejar o ketchup lentamente, e Jiro fica surpreso com o quão delicioso é o sabor.
Ele tenta alimentá-la, mas ela ri e diz que isso não vai acontecer. Jiro fica envergonhado e promete não tentar novamente, mas ela acaba comendo sozinha. Mais tarde, Jiro está do lado de fora com seu telefone, sentindo-se confuso e agitado. Seu coração está acelerado e ele não tem certeza do que está acontecendo. Ele está pensando em quão próximo ele chegou de Akari. Em uma noite de sorte, Shiori aparece, parada na chuva. Ela pergunta se pode ficar com ele, e Jiro diz seu nome suavemente enquanto se inclina para beijá-la. Mas antes que qualquer coisa aconteça, a voz de Akari interrompe, e ela entra, pedindo a Jiro para se apressar. Ela então o abraça, dizendo que quer que ele fique com ela durante a noite. De repente, Akari vê algo estranho, uma criatura parecida com um inseto que a deixa apavorada. Jiro desliga a TV, dizendo que é apenas uma besteira, mas Akari insiste que eles têm que continuar agindo como o melhor casal para alcançarem o maior nível. Ela então o surpreende ao tirar pijamas combinando o que comprou para eles usarem, dizendo que ganharão pontos extras por isso. Jiro está completamente confuso sobre por que ela está agindo de forma tão exagerada, especialmente porque ela saiu para o karaokê com Tengen. Ele se pergunta se algo aconteceu entre eles, mas finge que não se importa. Akari diz para ele se virar para que ela possa se trocar, e Jiro decide ser corajoso e se trocar na frente dela, pensando que ela não está hesitando, então por que ele deveria? De repente, há um raio e a eletricidade é cortada. Jiro não consegue ver nada e antes que ele perceba, Akari pula em cima dele, fazendo Jiro ficar duro como pedra. Ele percebe que o ranking deles está subindo enquanto estão em proximidade, e também nota o quanto Akari está realmente assustada. Ele pega seu telefone, acende a luz e a vê chorando no escuro. Ela está chateada porque ele a viu assim, e Jiro tenta abrir a porta, mas ela não se move porque usa um scanner de impressão digital para manter a privacidade das pessoas. Jiro se sente desconfortável, pensando que Akari provavelmente não se importa muito com ele. Ainda assim, ele não se importa de estar lá para ela. Ela está encostada nele e pede para ele contar algo divertido. Então Jiro começa a contar um conto de fadas. Mas enquanto conta, ele acidentalmente a assusta com uma antiga lenda sobre um fantasma em um poço. Akari começa a entrar em pânico e ele percebe que a deixou com medo. Ele pede desculpas, e ela diz que Tengen nunca teria feito isso. Então, Akari segura a som dele e diz que só quer depender dele por um tempo. Jiro sente que ela é fofa, mas se contém, percebendo o quanto eles se aproximaram. Akari encontra uma vela sem chama que ganhou de um amigo e a acende, e os dois sentam-se juntos. Jiro se pergunta se falou demais, mas felizmente Akari adormece. Enquanto a observa, ele admite silenciosamente para si mesmo que ela é fofa, mesmo quando está dormindo. Ele sussurra boa noite para ela, e embora ela esteja dormindo, Akari se pergunta o que ele quis dizer com tudo o que disse. As notas das 2 primeiras semanas finalmente foram publicadas, e todos, exceto Jiro e Akari, parecem estar indo bem. Quando Akari verifica as classificações, ela vê que ainda estão presos no rank I, o mais baixo. Jiro se sente mal não apenas por si mesmo, mas também por Shiori, sua paixão, sabendo que ela também não tem ido bem com Tengen. Não importa o quanto Jiro e Akari tentem trabalhar juntos, parece inútil porque se Shiori e Tengen não chegarem ao rank A, nada vai mudar para ninguém. Enquanto Jiro está em casa doente, ele continua pensando em como Akari o deixou para sair com os amigos. Ele se pergunta se Shiori teria sido mais gentil e ficado para cuidar dele. Ele gostaria que Akari tivesse pelo menos fingido se importar, mesmo que fosse apenas parte do casamento falso deles. Nesse instante, a campainha toca. O coração de Jiro dispara, esperando que seja Akari, mas quando ele abre a porta, fica surpreso ao ver Shiori ali. Enquanto isso, Akari está com suas amigas, mas ela parece distraída e cansada. Suas amigas a provocam, dizendo que ela deve ter pensado em Tenjin o dia todo. Elas até brincam que panquecas deveriam parecer um beijo de verdade. Este comentário de repente faz Akari lembrar do beijo que compartilhou com Jiro e a deixa perplexa. Ela insiste que seus amigos estão errados, mas eles não podem deixar de se perguntar por que ela parece tão incomodada. A própria Akari não entende por que Jiro continua surgindo em sua mente, e isso a frustra ainda mais. Na casa de Jiro, Shiori revela que foi Akari quem pediu para ela verificar como ele estava. Jiro fica surpreso e tocado por Akari se importar o suficiente para enviar ajuda. Shiori até trouxe para ele um presente atencioso que o lembrou da época em que eram mais jovens, e ele cuidou dela quando estava doente. Ela vai para a cozinha, coloca um avental e começa a cozinhar para ele. Jiro se sente nervoso, lembrando-se de como no ensino fundamental ele queria se declarar para Shiori antes que ela se transferisse de escola. Mas em vez de se declarar, ele amarelou quando ela perguntou se eles sempre seriam amigos, e ele concordou em ficar na zona de amizade. Essa lembrança ainda dói. Depois de terminar sua refeição, Shiori se senta com Jiro e assiste enquanto ele come. Ela está feliz que ele tenha apetite apesar de estar doente. Jiro lamenta não ter pedido a ela para alimentá-lo, sentindo que perdeu uma oportunidade de se aproximar dela. Enquanto conversam, Shiori diz que ela e Tenjin se revezam na cozinha, o que faz Jiro se sentir um pouco melhor. Ele menciona que Akari faz toda a comida para ele, e surpreende Shiori ao dizer como Akari é boa nisso. Shiori pergunta como estão as coisas entre ele e Akari, mas em vez de responder, Jiro muda o foco para a parceria dela com Tenjin.
Ele finge encorajá-la, mas secretamente deseja que ela fosse sua parceira. Shiori agradece a Jiro por ser solidário, brincando que as coisas teriam sido mais fáceis se ele fosse seu marido. Jiro fica vermelho e instintivamente segura a mão dela, dizendo que ela está indo muito bem e para continuar confiante. Percebendo o quão estranho ele tornou a situação, ele entra em pânico e se esconde debaixo da cama. Naquela noite, Shiori sussurra para si mesma que ficou feliz quando Jiro a chamou pelo primeiro nome mais cedo. Em outro lugar, os amigos de Akari fofocam sobre Shiori, chamando-a de doce e inocente. Eles sugerem que se Shiori começar a se mover, Tenjin pode se apaixonar por ela. Eles perguntam a Akari o que ela acha, mas ela está tão perdida em seus pensamentos que não responde. No fundo, a mente de Akari está presa em Jiro, e nos sentimentos estranhos que ela não consegue afastar. De volta à casa de Jiro, Shiori quase se inclina para beijá-lo, mas se detém, lembrando que eles não são casados. Ela pensa na vez que pediu a ele para sempre ser seu amigo, e se arrepende de não ter dito mais. Ela gostaria de tentar novamente, especialmente agora que estão passando mais tempo juntos. Mais tarde, Jiro diz a Akari que está pronto para ser o melhor marido para ela, mesmo que seja só de brincadeira. Ele promete fazer o que for preciso para ajudá-la a ficar com Tenjin. Akari diz que isso é ótimo, mas por alguma razão suas palavras a deixam chateada. Ela não entende por que se sente tão dividida. Ela pergunta a Jiro se os caras gostam de garotas que são doces e puras como Shiori. Jiro apenas dá de ombros, dizendo que não importa, já que ela está interessada no Tenjin. Akari o pressiona por uma resposta, inclinando-se sobre a mesa, e Jiro finalmente lhe diz que um almoço caseiro feito com amor deixaria qualquer cara feliz, especialmente vindo de alguém como ela. Akari decide usar essa ideia e convence Jiro a ajudá-la a praticar fazer uma marmita. Enquanto cozinham, Jiro nota o quanto de esforço Akari coloca nisso, e ele fica impressionado com o resultado. Ela faz ele experimentar, mas quando ele diz que está ótimo, mas poderia ser mais doce, ela responde que Tenjin prefere sabores mais maduros. Eles discutem, mas ela ainda prepara uma marmita para ele testar o feedback dele. Depois o amigo de Jiro o provoca, dizendo que sua vida parece um mangá de romance com todas essas garotas bonitas ao seu redor. Akari ouve e pergunta a Jiro como estava o almoço dela. Quando ele repete seu comentário sobre não ser doce o suficiente, ela fica irritada e eles discutem novamente enquanto seu amigo tenta ignorá-los. Naquela noite, Jiro vê Akari preparando um almoço especial para Tenjin. Ela está mais arrumada do que de costume, o que o pega de surpresa. Antes de ir embora, Akari surpreende Jiro pedindo outro beijo de despedida como antes. Jiro, confuso, se pergunta por que ela quer seu beijo quando está prestes a ver Tenjin. Akari admite que foi o beijo de Jiro que a fez se sentir segura da última vez. Justo quando Jiro se inclina, a campainha toca. É Shiori segurando uma caixa de tortas de maçã que ela fez para Tenjin. Ela menciona como ele gosta de coisas doces, o que faz Akari se sentir insegura. Akari olha para as tortas tristemente, questionando o que mais ela poderia oferecer a Tenjin. Jiro percebe o humor dela e tenta animá-la, dizendo que ela é incrível e que todo garoto pensa assim. Mas suas palavras soam estranhas e Akari o pressiona, perguntando se ele também a vê dessa forma. Jiro nega, mas Akari não acredita nele. Ela o segura, provocando-o sobre seus verdadeiros sentimentos e perguntando se ele já imaginou estar com ela. Jiro tenta disfarçar, mas Akari continua insistindo, dizendo que ele pode ir em frente e tomar uma iniciativa se quiser. Jiro, ao ver ela tremendo, percebe que ela está insegura e desconfortável. Ele a para gentilmente, dizendo que eles não deveriam fazer nada assim, porque é algo que apenas casais de verdade deveriam fazer. Akari o dispensa, dizendo para ele parar de agir como se o casamento falso deles fosse algo sério, e sai furiosa. Jiro fica chocado. Na escola, o sistema de classificação que mostra quão próximos os parceiros estão começa a diminuir. Os números caem lentamente de 5 para 4, depois para 2. Tenjin e Shiori estão no topo, mas Jiro se encontra preso no fundo. Shiori se sente devastada ao ver que seu crush, Jiro, está tão abaixo. Ela gostaria de poder ser parceira dele, mas trocar não é uma opção. A tristeza dela é óbvia. No banheiro, Jiro está tirando um momento sozinho quando seu amigo nerd, um grande otaku, entra. O nerd nota a baixa classificação de Jiro e pergunta por que ele está tendo dificuldades. Jiro ignora, dizendo que não é nada. Mas no fundo, ele está repensando tudo, se perguntando o que poderia ter feito diferente. Sua mente volta à sua interação anterior com Shiori. No início, ele pensou que ela estava provocando-o, mas quando ele segurou sua mão, ele percebeu que ela estava tremendo. Foi quando ele percebeu. Ela estava nervosa. Toda essa situação era tão nova e avassaladora para ela quanto era para ele. Perceber isso o fez se sentir péssimo, como um completo idiota. Mais tarde, Shiori encontra Jiro e pergunta se eles podem conversar. Ela se apoia nos trilhos e pergunta sobre a situação dele com Akari. Jiro admite que eles tiveram uma discussão. Ele confessa que disse algo doloroso e se arrepende, mas não conseguiu se desculpar. Akari parece estar muito chateada para ouvir. Shiori tenta encorajá-lo, dizendo que já que ele passa tanto tempo com Akari, ela o perdoará se ele apenas falar com ela. Ela acrescenta que o conhece melhor do que qualquer outra pessoa, porque eles são amigos de infância. Quando Jiro chega em casa, ele percebe que o jantar já está preparado.
Mas seu foco está em outro lugar. A pontuação caiu para 0 e Akari está em seu quarto. Após hesitar por algum tempo, Jiro reúne coragem, vai até a porta dela e bate. Quando ela abre a porta e o deixa entrar, a atmosfera parece tensa. Akari está deitada na cama, evitando o contato visual, e Jiro nota o leve aroma do quarto dela. Ele começa a se desculpar de forma desajeitada, mas Akari o interrompe, dizendo que não é nada demais. Ela até se desculpa, admitindo que estava se esforçando demais e sugerindo que ambos simplesmente esquecessem. Mas Jiro se recusa a deixar isso de lado. Ele explica que ela entendeu mal. Ele realmente queria seguir em frente com isso? Na verdade, ele até tinha imaginado estar mais perto dela antes. Ele diz a ela o quanto aprecia por compartilhar aquele momento com ele. Akari, envergonhada, interrompe-o, dizendo que ele está sendo estranho e o chama por deixá-la desconfortável. Ela o provoca, dizendo que não é de admirar que ele ainda seja virgem. Jiro ri de forma constrangida e admite que ela está certa, mas insiste que parou antes porque queria respeitá-la. Ele não queria apressar as coisas de uma forma que pudesse deixar algum arrependimento. Ele continua dizendo que odeia o constrangimento entre eles agora. Ele só quer que as coisas voltem ao normal, compartilhando refeições, conversando e aproveitando o tempo juntos. Ele pede outra chance a ela e, quase sem perceber, ele tira a toalha da cabeça dela. Ele solta que quer ser um casal casado com ela de novo, mas rapidamente percebe que pode ter ido longe demais. Akari, no entanto, cai na gargalhada, provocando-o por soar desesperado. Jiro lembra a ela que foi ela quem sugeriu que eles parassem de fingir ser casados em primeiro lugar. Akari dá de ombros e diz que não importa. Eles têm que ficar juntos de qualquer maneira se quiserem se formar. Jiro se sente confuso, mas fica surpreso quando Akari gentilmente pega sua mão, coloca em sua bochecha e admite que gosta dele mais do que pensava. Enquanto eles se aproximam, ela o para no último segundo e simplesmente diz: "Bem-vindo de volta". Akari sai para a varanda em seguida, seu rosto corado enquanto processa o que acabou de acontecer. Ela percebe que acabou de confessar seus sentimentos, o que a deixa envergonhada e um pouco tonta. Na academia no dia seguinte, Nerd nota Jiro observando Akari. Provocando-o, Nerd exibe suas habilidades no basquete, claramente aproveitando a atenção. Jiro não pode deixar de se sentir pior enquanto Akari e Shiori parecem impressionadas com os movimentos chamativos do Nerd. Nerd casualmente menciona um boato sobre Shiori, mas Jiro não entende o que ele quer dizer. Enquanto isso, as amigas de Akari fofocam sobre como Nerd se recusa a trocar de parceiro, não importa qual seja sua classificação. Sentindo-se derrotado, Jiro fica sozinho. Nerd tenta animá-lo, mas brinca que Shiori estaria melhor se casando com alguém mais atraente do que Jiro. Ferido pelo comentário, Jiro começa a chorar e pergunta de que lado Nerd realmente está. Nerd ri e diz que ele está sempre do lado de Shiori porque é um aliado de todas as mulheres. Perdido em pensamentos, Jiro imagina que Nerd é um herói medieval, lutando contra inimigos e destruindo estátuas com poder avassalador. Neste devaneio, Nerd se torna o centro das atenções, enquanto Jiro se sente invisível ao fundo. Notando a expressão sombria de Jiro, Shiori se aproxima dele. Ela pergunta se ele brigou com Akari novamente. Jiro nega, e Shiori diz a ele que é bom, porque Akari é uma pessoa doce e não merece estresse extra. Jiro se pergunta o que Shiori diria se ele revelasse o verdadeiro motivo de seu aborrecimento. Reunindo seus pensamentos, ele pergunta a ela se planeja ficar ao lado de Tenjin para sempre. Enquanto isso, Akari vai sozinha para a sala de equipamentos da academia para devolver alguns itens. Ela fica assustada ao encontrar Tenjin lá. Uma caixa de repente balança e quase cai sobre ela, mas Tenjin reage rapidamente e a impede a tempo. A proximidade deles faz o coração de Akari disparar. Ela agradece a ele por ajudá-la, mas se sente sobrecarregada pelo momento. Quando Tenjin pergunta se ela está bem, ela disfarça, dizendo que tem apenas poeira nos olhos. Ele gentilmente levanta o queixo dela e diz para ela olhar para ele. Foi então que Nerd tropeça na sala de equipamentos aberta e pega Tenjin e Akari em um momento aparentemente íntimo. Ao mesmo tempo, Shiori começa a dizer algo importante para Jiro, mas se interrompe e se afasta. Jiro, determinado, chama por ela, prometendo alcançar o primeiro lugar custe o que custar. De volta à academia, Tenjin entrega as chaves para Nerd trancar. Até mesmo o Nerd se vê impressionado com a atitude tranquila de Tenjin. Shiori sai com Tenjin e Nerd tenta sair silenciosamente, mas nota Jiro observando Akari em silêncio. Jiro se aproxima dela, mas Akari o dispensa, dizendo que vai se atrasar para a próxima aula. No dia seguinte, Jiro se senta para relaxar e jogar seu jogo favorito, mas a interrupção repentina do Nerd o distrai. Jiro acidentalmente deixa sua namorada do jogo para trás, o que só aumenta sua frustração. Nerd, em seu jeito intrometido de sempre, começa a falar sobre Tenjin novamente. Jiro já teve o suficiente. Irritado, ele diz ao Nerd para ir direto ao ponto. Nerd hesita, tentando decidir se deve dizer algo. Ele menciona como Tenjin é uma das poucas pessoas que até se lembra do seu nome, o que torna difícil falar mal dele. Finalmente, ele decide revelar a verdade. Akari e Tenjin se beijaram. Jiro congela, completamente atônito. Sua mente corre, mas ele mantém a cara de quem não entende. Não importa, ele diz friamente. Ele finge não se importar, afastando-se como se nada tivesse a ver com ele.
Akari gosta de Tenjin e eu gosto de Shiori, ele acrescenta, mas Ned não compra a ideia e observa Jiro cuidadosamente, preocupado com o que ele realmente está sentindo. Assim que Ned sai, os pensamentos de Jiro se descontrolam. Ele se força a ficar feliz por Akari, mesmo que isso doa. Em sua mente, ele a parabeniza. Ela merece ser feliz, mesmo que não seja com ele. O peso de tudo, até mesmo sua namorada no jogo o abandonando, o faz sentir-se mais vazio do que nunca. Mais tarde, Jiro vai para casa com as compras. Quando entra na casa, vê Akari deitada no sofá. Ele pergunta se ela está doente, mencionando que ouviu que ela está com um resfriado, mas ela não responde. Preocupado, ele se ajoelha ao lado dela e pergunta se ela está com febre, mas ela continua o ignorando. Finalmente, ele se senta e pede desculpas suavemente. Eu sei que não sou o Tenjin, ele diz com tristeza na voz. Akari de repente se senta com um tom agudo e sarcástico. Por que você está mencionando o Tenjin? Ela retruca. Jiro, nervoso, gagueja que ouviu que algo aconteceu entre ela e Tenjin, e queria dizer que está feliz por ela. Ela olha para ele confusa. Feliz por mim? Por quê? Ela pergunta com dúvida. Tentando manter a compostura, Jiro diz a ela que imaginou que ela ficaria emocionada por estar perto de Tenjin. Os olhos de Akari se arregalam. E então, do nada, ela começa a rir. Ela ri tanto que assusta Jiro. Entre risadas, ela consegue explicar que Tenjin não estava beijando-a. Ele estava verificando se havia poeira em seu olho. Ela acha o mal-entendido hilário e o compara a um mangá de romance brega. O riso dela desaparece e o tom dela se torna sério. Honestamente, estou chateada, ela admite. Não por causa do Tenjin, mas porque você nem sequer tenta trocar de parceiro comigo. Jiro sente uma pontada de culpa, mas tenta se defender, dizendo que presumiu que o boato era verdadeiro porque ela tem trabalhado tanto. Os olhos de Akari se enchem de lágrimas, e Jiro instintivamente se aproxima, colocando suas mãos gentilmente em seus ombros. Por que você está me olhando assim? Ela murmura, com a voz trêmula. Envergonhada, ela diz para ele parar de olhar, mas Jiro não se move. Em vez disso, ele a puxa para um abraço. Eu não estou olhando, ele sussurra. Não consigo ver nada. Akari finalmente desaba, chorando baixinho em seu peito enquanto ele a segura firmemente. Naquela noite, Jiro tenta esquecer os eventos do dia tomando um banho demorado. Mas mesmo assim, ele não consegue parar de pensar em Akari. Quando ele sai, fica surpreso ao vê-la usando uma das suas camisas. Ela pede desculpas, dizendo que pegou emprestado porque não tinha roupas limpas. Jiro congela, sentindo seu coração disparar ao vê-la. Akari, completamente alheia à reação dele, pega um lanche de banana com sabor de baunilha e dá uma mordida casualmente. Ela percebe que ele está olhando e sorri. Seu coração está disparado? Ela provoca. Jiro tenta agir com naturalidade, dizendo que está acostumado às travessuras dela, mas ela se aproxima, encostando a cabeça em seu peito. Mentiroso, ela diz suavemente. Posso ouvir seu coração batendo. A compostura de Jiro começa a se desfazer, enquanto Akari continua a provocá-lo. Ela brinca que talvez ele deva guardar toda essa energia nervosa para o Tenjin. Jiro, irritado, solta que ela deveria parar de se vestir assim e agir tão casualmente ao redor dele. Akari sorri ironicamente, chamando-o de ciumento. Então seu tom muda. Você realmente acha que eu beijaria Tenjin? Ela pergunta. Eu não sou esse tipo de garota. Jiro luta para responder e Akari suspira. Meu primeiro beijo foi com você, idiota. Ela diz baixinho. E honestamente, você foi terrível nisso. As palavras dela atingem Jiro como uma tonelada de tijolos. Ele se sente envergonhado, mas também estranhamente feliz. No dia seguinte, Jiro se encontra sozinho com Shiori na sala de aula. Enquanto eles limpam o quadro juntos, ele não pode deixar de pensar em como é sortudo por ter este momento com ela. Shiori, por sua vez, lembra-se de seus amigos a encorajando-a a confessar seus sentimentos. Ao mesmo tempo, os amigos de Akari estão provocando-a, dizendo que é óbvio que ela está interessada em Jiro. Akari nega, mas secretamente se pergunta por que as palavras deles a incomodam tanto. Enquanto Jiro tenta conversar fiado com Shiori, Akari lhe envia uma mensagem perguntando se ele quer ir às compras com ela. Ela percebe que ele está falando com Shiori e se esconde por perto, sem saber por que de repente está se sentindo estranha. Jiro, por sua vez, tenta se concentrar na conversa. Mas Shiori o surpreende ao esbarrar sua borracha nele. Ela pede para ele se inclinar e fechar os olhos. Por um breve momento, Jiro se pergunta se ela está prestes a beijá-lo. Seu coração acelera, mas acontece que ela está apenas tirando o pó do rosto dele. Naquela noite, Akari traz a Jiro uma xícara de leite quente, dizendo que fez demais. Ela pergunta casualmente como as coisas estão indo com Shiori. Jiro hesita, mas diz, está bem. Akari não acredita nele, e o desafia a chamá-la pelo primeiro nome. Jiro se engasga com o leite, sem jeito. Akari insiste dizendo que ouvi-lo chamá-la pelo nome a faria se sentir especial. Jiro gagueja, sem saber como responder. Akari murmura algo sobre como ela sente que é a única que está se esforçando no relacionamento deles. Ela admite silenciosamente. Às vezes parece que sou a única que está apaixonada aqui. Suas palavras pegam Jiro de surpresa. Ele a encara, percebendo o que ela acabou de dizer. Akari rapidamente se retrai, dizendo que era apenas uma hipótese, e corre para o quarto com o rosto bem vermelho.
Jiro fica lá se perguntando se ela realmente quis dizer isso. No dia seguinte, a escola anuncia um teste acadêmico para casais. Falhar no teste significa aulas extras juntos. Jiro não está confiante em suas habilidades e se pergunta como a Kari vai se sair. Ele pergunta a ela sobre a prova, mas ela ignora, dizendo que vai ao karaokê com algumas amigas. Jiro, preocupado, insiste que ela estude com ele em vez disso. Após alguma persuasão, a Kari concorda relutantemente. Em casa, a Kari tem dificuldade em se concentrar, batendo o lápis com frustração. Jiro a encoraja, e quando ela resolve um problema corretamente, ela se ilumina. Ela começa a trabalhar mais, entusiasmada com os elogios dele. No final, a Kari se sente orgulhosa de si mesma, e brincando chama Jiro de sensei. Ele cora, e ela ri zombando dele por gostar disso. À medida que a noite avança, a Kari fica mais quieta, percebendo o quanto passou a gostar desses momentos com Jiro. Ela se pergunta se está pronta para abrir mão da vida diária deles juntos quando a formatura chegar. O pensamento a enche de dúvida, e ela se vê questionando se separar é realmente a escolha certa. Certa manhã, Jiro entrou no banheiro e ouviu a Kari chamá-lo pelo sobrenome. Isso lhe pareceu estranho porque ela normalmente usava seu nome. O tom dela soava alegre, o que tornava ainda mais incomum. Ela disse que estava preparando o café e lembrou que os resultados do exame seriam divulgados mais tarde no dia. Um momento depois, ela lhe entregou uma xícara de café fumegante. Ao notar seu cabelo bagunçado, ela riu e disse que iria ajeitá-lo para ele mais tarde. Enquanto a Kari parecia mais feliz do que o habitual, Jiro não podia ignorar o quão estranho era que ela continuasse a chamá-lo pelo sobrenome. Mais tarde, Nerd apareceu enquanto Jiro estava pesquisando algo online. Nerd começou a falar sobre uma briga que teve com sua esposa. Ele admitiu que durante a discussão, perguntou a ela se era daquele período do mês. Jiro não podia acreditar em como Nerd era ingênuo, e disse a ele que ele era um exemplo perfeito de como irritar alguém. Nerd apenas riu e disse que deveria ser admirado por sua coragem. Conforme o dia passava, Jiro não conseguia parar de pensar no comportamento de Akari. Porque ela estava chamando-o tanto pelo sobrenome. Isso não era típico dela, e continuava a incomodá-lo. Enquanto caminhava lá fora, ele viu uma garota confessando seus sentimentos para outra garota. Logo ficou claro que os boatos sobre a Mei ser popular entre outras garotas eram verdadeiros. No entanto, a confissão terminou em rejeição, e Jiro viu a garota de coração partido se afastar. Assistindo a isso, ele pensou em como Mei sempre pedia desculpas por situações assim, mesmo que não fosse culpa dela. Mas apesar dessa distração, seus pensamentos continuavam voltando para Akari e seu comportamento estranho. Mais tarde naquela noite, Jiro lembrou que Akari uma vez lhe disse que queria que ele a chamasse pelo primeiro nome. De repente fez sentido, talvez o comportamento dela estivesse relacionado a isso. Enquanto ele tomava banho, ele se perguntou se deveria tentar dizer o nome dela para ver a reação. Antes que ele pudesse agir sobre a ideia, Akari entrou correndo no banheiro, parecendo animada. Ela anunciou que suas classificações haviam melhorado. Agora eles estavam em 8º lugar. Ela estava tão feliz que pulou em seus braços, abraçando-o com força. Jiro não pôde deixar de sorrir e compartilhar sua empolgação, embora o pepino de Jiro tenha começado a ficar duro como pedra. Após o banho, Akari ajudou a secar o cabelo de Jiro. Ela agia como uma esposa ideal, até comentando como ele cheirava bem, mas ela continuava chamando-o pelo sobrenome, o que deixava Jiro curioso. Enquanto ela estava usando o secador de cabelo, Jiro decidiu testar sua teoria. Ele disse suavemente o primeiro nome dela, Akari, mas o barulho o abafou. Ele tentou novamente, mais alto desta vez. Akari desligou o secador de cabelo, ajoelhou-se e perguntou o que ele precisava. Naquele momento, Jiro percebeu que sua suposição estava correta. Chamá-la pelo primeiro nome a deixou feliz. Ele disse seu nome novamente e Akari corou, admitindo que adorava ouvi-lo. Ela pediu para ele continuar chamando-a de Akari, dizendo que isso a fazia sentir-se especial. Ela explicou que, enquanto ainda fingiam estar casados, queria aproveitar momentos assim. Jiro decidiu agradá-la e continuou chamando-a pelo primeiro nome, percebendo o quanto isso parecia significar para ela. As reações embaraçadas dela fizeram-no perceber a importância desses pequenos gestos para ela. Enquanto isso, Mei percebeu a melhoria no ranking de Jiro e Akari. Preocupada, ela se aproximou de Shiori e a alertou de que poderia perder Jiro se não agisse logo. Mei sugeriu que Jiro e Akari já poderiam ter se beijado e poderiam estar ficando ainda mais próximos. Isso deixou Shiori desconfortável e incerta sobre o que fazer. Mais tarde, Mei teve a ideia de dar um tempo a sós para Shiori com Jiro. Shiori fingiu desmaiar durante a aula de ginástica e foi levada para a enfermaria. Mei encontrou Jiro e contou a ele sobre o estado de Shiori, incentivando-o a visitá-la. Quando Jiro chegou, viu que Shiori já tinha um sanduíche do Tengen. Sentindo-se desconfortável, ele ofereceu-lhe outro que Mei lhe havia dado. Enquanto conversavam, Shiori mencionou como as coisas pareciam estar indo bem entre Jiro e Akari. Jiro explicou que eles tinham parado de discutir recentemente, o que ajudou a melhorar sua classificação. Shiori suspirou e disse que deve ser bom discutir com alguém porque isso mostra uma conexão mais profunda. Ela admitiu que nunca tinha visto Jiro zangado e sentia que não era tão madura quanto as outras meninas. A conversa mudou quando Shiori confessou que nunca tinha dado seu primeiro beijo e estava preocupada em não ser boa nisso. Jiro a tranquilizou, dizendo que um primeiro beijo é sempre especial e não precisa ser perfeito.
Shiori lembrou Jiro de sua promessa de ajudá-la com qualquer coisa e perguntou se ele a deixaria praticar beijos com ele. Jiro, pego de surpresa, perguntou por que ela queria beijá-lo. Shiori explicou que ele era a única pessoa em quem ela confiava o suficiente para pedir. Hesitante, mas incapaz de recusar, Jiro inclinou-se, pensando que poderia ser inofensivo. Mas, pouco antes de seus lábios se tocarem, Shiori o deteve, dizendo que não queria beijar a menos que fossem casados. Nesse momento, a amiga de Akari, Sachi, passou pela enfermaria. Ao ouvir o som da cama rangendo, ela presumiu que algo inapropriado estava acontecendo e saiu rapidamente. Dentro, Jiro acidentalmente escorregou na cama e, no processo, acabou beijando Shiori. Ambos ficaram chocados e Jiro rapidamente se desculpou antes de sair do quarto, sentindo-se envergonhado e sem saber o que acabara de acontecer. Enquanto isso, Akari havia enviado várias mensagens para Jiro, mas ele não respondeu. Mais tarde, Sachi contou a Akari sobre os barulhos suspeitos que ela ouviu na enfermaria, o que só deixou Akari mais preocupada. E uma mensagem de Jiro aparece, dizendo que ele estava na enfermaria. Sentindo-se inquieta, ela foi a um café para clarear a mente. Lá, Tengen percebeu que ela estava triste e deu a ela chantilly extra na bebida. Esse pequeno gesto fez Akari perceber o quanto suas emoções eram visíveis para os outros. Naquela noite, Akari voltou para casa pensando se Jiro havia perdido sua virgindade com Shiori. Ao entrar, ela vê Jiro dormindo no sofá. Ela viu a bagunça que ele havia deixado e percebeu que ele deve ter estado esperando por ela a noite toda. Enquanto ela limpava silenciosamente, sua tristeza anterior desapareceu. Ela começou a soltar a proteção de enredo. Quero dizer, toda a proteção de enredo. Ela perguntou a ele. Ele abandonou a trama de Shiori na enfermaria e desenvolveu a trama com ela. Ela está preocupada que ele esteja amadurecendo rápido demais. Ela está nervosa que ele vá deixá-la. Ela pediu para ele deixá-la ser sua esposa até o casamento terminar. Na manhã seguinte, Jiro acordou e encontrou Akari dormindo ao lado dele com seus enormes canhões. Ela acordou e bateu seu canhão nele. Ela o cumprimentou alegremente, mas Jiro imediatamente percebeu que ela não estava usando suas roupas habituais. Apressado, ele perguntou o que havia acontecido. Akari provocou-o, fingindo que ele tinha sido o responsável por despila e fez tudo o que um protagonista de harém deveria fazer. Jiro entrou em pânico, pensando se ele havia desenvolvido uma trama com ela e nem conseguia se lembrar de ter feito isso. Após um pouco de provocação brincalhona, Akari admitiu que estava brincando e disse que nada havia acontecido. Ele ficou aliviado por nada ter acontecido. Akari perguntou se ele estava decepcionado, mas esse perdedor está decepcionado por ainda ser virgem. Ela o repreende, dizendo que não perderia a virgindade com um perdedor feio como ele, nem em seus sonhos. Ela cobre o ouvido dele e diz que não pode fazer isso com ele, já que ama outra pessoa. Mas ele entende o que ela está dizendo, mesmo odiando fazer isso com alguém que não ama. E novamente, ele não consegue ouvi-la. Ela diz a ele que odeia o rosto feio dele. No dia seguinte, Nerd foi até Jiro e perguntou se algo tinha acontecido entre ele e Akari. Jiro negou, dizendo que não havia nada acontecendo, mesmo que ele estivesse agindo de forma diferente ultimamente. Nerd não estava convencido, mas deixou pra lá. Em vez disso, ele começou a falar sobre um novo movimento em seu jogo de videogame favorito. De repente, Nerd mencionou ouvir algo que soava como carinho. Jiro rapidamente deixou isso de lado, pensando que Nerd tinha entendido errado e estava imaginando coisas de novo. Mais tarde na escola, Shiori teve que levar alguns sacos de lixo. Ela parecia estar com dificuldades, então as amigas de Akari, Sachi e Natsumi foram ajudar. Enquanto eles ajudavam, eles notaram Jiro e Nerd andando por perto. Sachi chamou por eles, dizendo de forma provocativa: "Ei, Otaku, venham nos ajudar com isso." Jiro e Nerd imediatamente começaram a discutir, cada um tentando dizer que o outro era o verdadeiro otaku. Sachi riu e disse que ambos eram otakus, então era melhor começarem a trabalhar. Nerd, sorrindo confiante, pegou um saco de lixo e disse que cuidaria disso. Natsumi o elogiou, dizendo que estava contando com ele. Nerd parecia orgulhoso, agindo como se carregar um saco de lixo fosse uma grande conquista. Enquanto isso, Sachi sugeriu que Jiro e Shiori carregassem a maior bolsa juntos, enquanto os outros lidavam com as menores. Shiori rapidamente disse que poderia carregar a bolsa grande sozinha, deixando Jiro se sentindo um pouco rejeitado. Ai, isso doeu, ele pensou consigo mesmo. Ao olhar para Shiori, ele percebeu que ela estava corando, o que o deixou ainda mais confuso. Mais tarde à tarde, Akari foi tomar sorvete com Sachi e Natsumi. Os dois amigos decidiram que era hora de fazer algumas perguntas sérias a ela. Sachi começou perguntando: "Então, o que você acha do Jiro? Você gosta dele?" Akari congelou, seu rosto ficando vermelho, e tentou desviar da pergunta, mas estava claro que ela não estava negando nada. Natsumi entrou na conversa em seguida, perguntando: "E o que você acha do Tenjin? Você ainda tem sentimentos por ele?" Akari hesitou, finalmente dizendo que achava que Tenjin e Shiori pareciam felizes juntos, então não queria atrapalhá-los. Sachi e Natsumi lembraram Akari que seu casamento com Jiro era apenas para o exame prático da escola, e não era real. Elas a alertaram para pensar com cuidado e não deixar suas emoções tomarem conta. Jiro é legal, mas provavelmente agiria da mesma forma se estivesse emparelhado com outra garota, acrescentou Natsumi. Akari não disse muito, mas estava claro que ela estava pensando no que eles disseram. Depois que ela saiu, Sachi e Natsumi conversaram sobre como achavam que Akari poderia ter sentimentos por Jiro. Eles também notaram que Shiori poderia ter sentimentos por ele também.
Sati disse que só queria que Akari fosse feliz, mas não queria que ela se machucasse. Enquanto caminhavam, notaram pessoas se preparando para um festival de fogos de artifício nas proximidades e acharam que poderia ser uma boa oportunidade para ajudar Akari. Em casa, Akari estava tentando vestir seu yukata, mas estava tendo dificuldades. Ela ligou para Jiro pedindo ajuda, reclamando que estava muito solto. Jiro entrou e começou a apertá-lo para ela. Enquanto ele trabalhava, Akari o provocou dizendo: "Uau, você está tão nervoso, que total virgem." Ela riu, e depois mencionou que Tenjin estaria no festival, então ela precisava estar no seu melhor. Jiro tentou minimizar, dizendo que não era como se ela e Tenjin fossem passar a noite toda juntos, mas Akari o ignorou. Ela disse que as garotas sempre precisavam estar preparadas e não podiam baixar a guarda. Jiro pensou em como Akari sempre parecia tão relaxada perto dele. Ele percebeu o quão fácil seria para ele desfazer o yukata dela, e a ideia o deixou ainda mais nervoso. Depois de arrumar o yukata, Akari pediu a Jiro que a ajudasse a escolher um laço para sua roupa. Jiro escolheu um, mas Akari disse que parecia muito infantil e escolheu outro que ela achou que o Tenjin gostaria. Jiro suspirou e perguntou por que ele estava ajudando ela. Akari sorriu e provocou ele dizendo: "Você está com ciúmes, não está?" Ela então disse para ele ficar em casa e assistir aos fogos de artifício sozinho na varanda, enquanto ela se divertia com o Tenjin. Jiro suspirou novamente, mas não pôde deixar de se sentir um pouco incomodado com as palavras dela. Mais tarde naquela noite, Akari e seus amigos chegaram ao festival. Sati e Natsumi tinham planejado tudo para dar a Akari um tempo a sós com Tenjin. Disseram a ela para não se preocupar e aproveitar ao máximo. Akari estava grata pelo esforço deles, mas não podia deixar de pensar em como Jiro a ajudou antes. Ela se perguntou se o Tenjin acharia que ela estava bonita, mas lá no fundo, ela se sentia insegura sobre seus sentimentos. Será que ela realmente poderia voltar a se concentrar apenas no Tenjin depois de tudo com o Jiro? Quando os garotos chegaram, Akari notou que Tenjin não estava com eles. Os amigos dele pediram desculpas, explicando que ele tinha ficado para trás para ajudar no trabalho porque estavam com falta de pessoal. Akari ficou desapontada, mas também estranhamente aliviada. Ela percebeu que não estava tão chateada quanto pensou que estaria. Talvez seus sentimentos estivessem começando a mudar, mas ela não sabia o que fazer a respeito. Enquanto Akari vagava pelo festival, ouviu algumas pessoas conversando e então avistou Tenjin andando com Shiori. Eles pareciam felizes juntos, e o coração de Akari afundou. Ela presumiu que Tenjin tinha mentido sobre estar trabalhando para poder passar um tempo sozinho com Shiori. Sentindo-se magoada, ela decidiu deixar o festival e ir para casa. Na verdade, Tenjin estava apenas acompanhando Shiori porque era no caminho para o supermercado, e ele planejava voltar ao trabalho logo depois. Mas Akari não sabia disso, e sentiu como se suas chances com Tenjin estivessem completamente perdidas. De volta ao festival, Jiro estava pensando no que Akari havia dito antes. Ele se perguntou se ela realmente queria algo romântico com Tenjin. Ele pensou em todos os pequenos momentos que havia compartilhado com Akari, ajudando-a, segurando sua mão e nas vezes que quase se beijaram. Ele não podia deixar de se sentir inquieto sobre como as coisas poderiam mudar quando suas duplas fossem trocadas. Será que eles voltariam a ser apenas colegas de classe? De repente, Jiro recebeu uma ligação da Akari. Ela estava chorando do outro lado, pedindo desculpas por algo. Jiro perguntou onde ela estava e disse que iria até ela imediatamente, mas Akari desligou antes que ele pudesse obter uma resposta. Preocupado, Jiro ligou para ela novamente, mas parou quando ouviu um telefone tocando por perto. Ele abriu a porta e encontrou Akari lá, com o rosto vermelho e lágrimas escorrendo pelo rosto. "Desculpe", Akari disse com a voz trêmula. Ela disse a Jiro que todos tentaram muito ajudá-la, mas ela ainda estragou tudo. "Eu falhei", ela disse suavemente, lágrimas caindo novamente. Jiro gentilmente enxugou suas lágrimas e disse: "Bem-vinda de volta, Akari." Ela desabou chorando ainda mais, e ele a abraçou apertado. Eles foram para a varanda e assistiram aos fogos de artifício juntos. Akari disse que estava feliz por ter usado o yukata, mesmo que nada tenha saído como planejado. Jiro disse a ela que ela estava linda. Ela brincou com ele sobre o laço que ele havia escolhido antes, dizendo que ele devia estar com ciúmes. Jiro negou, mas hesitou, o que a surpreendeu. Ela pegou na mão dele e pediu para ele dizer o nome dela. Quando ele disse, ela sorriu e disse para ele continuar dizendo porque a fazia se sentir melhor. Enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu, Akari agradeceu a Jiro por não perguntar o que tinha acontecido no festival. Jiro pensou consigo mesmo que não perguntou porque não queria saber. Saber que ela voltou para ele o fez sentir-se aliviado. Ele percebeu que o tempo deles como um casal de faz de conta não duraria para sempre. Este festival de fogos de artifício pode ser o primeiro e o último, momento como este que eles compartilhariam. No jogo, Jiro enfrenta uma grande decisão. Ele tem que escolher com qual princesa ficar. As apostas são altas porque se ele escolher a errada, todo o reino pode colapsar. A pressão o frustra, fazendo-o questionar tudo. Enquanto isso, Akari está deitada, olhando para suas classificações e reclamando de como sua sorte está ruim. Ela parece sem esperança. Jiro pergunta se ela está realmente certa sobre os resultados e se oferece para verificá-los ele mesmo. Ela permite, e quando Jiro verifica, vê que eles estão em 13º lugar, apenas 3 posições longe do objetivo. Mesmo que as coisas pareçam sombrias, Akari sorri e diz a ele que está contando com ele para tirá-los dessa. Ela até o provoca chamando-o de querido, o que o deixa desconcertado por um momento. Mais tarde, enquanto está sentado no chuveiro, Jiro reflete sobre os eventos do dia.
Ele continua pensando em como Akari chorou mais cedo, mas insistiu em trocar de parceiro. As fortes emoções e determinação dela o confundem. Seus pensamentos são interrompidos quando Akari de repente corre para o banheiro, gritando que algo terrível aconteceu. Jiro, pego de surpresa e ainda sem se vestir, grita para ela sair, mas ela o ignora. Ela diz que há um assustador na casa. Quando Jiro pede mais detalhes, ela revela que o assustador é apenas uma aranha. Irritado, Jiro a repreende por entrar por algo tão pequeno. Akari revira os olhos e diz a ele que ninguém se importa com o corpo dele de qualquer maneira, exigindo que ele lide com a aranha. Jiro suspira e pergunta onde ela está, mas Akari diz que desapareceu. Quando ele pergunta quão grande era, ela mostra com os dedos e é minúscula. Jiro fica ainda mais irritado, pensando que Akari exagerou. Mas ao mesmo tempo, ele não pode deixar de achar o comportamento dramático dela estranhamente fofo. Depois que as coisas se acalmam, eles comem juntos. Durante o jantar, Akari alivia o ambiente brincando com Jiro. Ela o provoca sobre pequenas coisas, como compartilhar colheres e beijos indiretos. Ela mantém a conversa descontraída, fazendo Jiro rir apesar de si mesmo. Do nada, Akari pergunta a Jiro o que ele acha que teria acontecido se eles tivessem se conhecido em uma situação completamente diferente. Jiro pensa por um momento e responde honestamente que provavelmente não teriam interagido. Akari concorda, mas acrescenta que talvez quisesse conhecer uma versão de Jiro que não fosse seu marido. Isso o surpreende, então de repente ela solta: "Devemos namorar", antes de rir rapidamente e dizer que está apenas brincando. Jiro percebe que por um segundo ele achou que ela estava falando sério e se pergunta como teria respondido se ela não estivesse brincando. O momento descontraído deles é interrompido quando Akari vê a aranha novamente. Desta vez, ela entra em pânico e agarra Jiro em busca de proteção. Ela se recusa a soltar, obrigando Jiro a lidar com a aranha de uma vez por todas. O que se segue é uma batalha caótica entre Jiro e a pequena aranha. Mas no final, Jiro consegue se livrar dela. Akari finalmente se acalma e ambos decidem encerrar o dia. Na manhã seguinte, Jiro se encontra com o nerd que lhe entrega um folheto para um trabalho de verão. Jiro está confuso porque não se lembra de ter se inscrito para nada. O nerd revela que ele registrou Jiro para o trabalho sem perguntar antes. Irritado, mas curioso, Jiro olha para o folheto. Enquanto eles conversam, Shiori aparece e nota o folheto na mão de Jiro. Ela, empolgada, diz que ela e sua amiga também se inscreveram para o mesmo trabalho. O nerd, sempre provocando, aponta que essa poderia ser uma ótima chance para Jiro se aproximar de Shiori. Enquanto Jiro tenta manter o foco, sua mente começa a divagar enquanto ele imagina como o verão pode se desenrolar. Quando Jiro chega em casa, Akari ainda não está lá, deixando-o a se perguntar onde ela foi. Pouco depois, ela chega vestindo um maiô ousado e revelador. Ela imediatamente pergunta a Jiro o que ele acha disso. Surpreso, Jiro fica vermelho e gagueja que pode ser demais. Akari, percebendo a reação dele, o provoca por estar olhando e o chama de pervertido. Ela acrescenta que comprou outro maiô caso este seja muito arriscado. Jiro tenta desviar o olhar, mas Akari continua a provocá-lo de forma divertida, claramente aproveitando seu constrangimento. Akari então menciona que conseguiu um emprego de meio período em um café. Jiro usa essa oportunidade para contar a ela sobre o trabalho de verão que Nerd o inscreveu. Ele também menciona que Shiori estará trabalhando lá também. Akari levanta uma sobrancelha e o provoca novamente, sugerindo que ele vai sentir falta dela enquanto estiverem separados. Ela, brincando, exige que ele admita. Mas antes que Jiro possa responder, ela de repente fica séria e admite silenciosamente que já está se sentindo sozinha. Ao vê-la assim, Jiro a abraça apertadamente, esperando animá-la. Akari se inclina no abraço, sorrindo suavemente e brinca que está recarregando sua bateria com a ajuda dele. Antes de terminar a conversa, Akari menciona que gostaria de ir à praia com Jiro algum dia. Ela acrescenta que o maiô que está vestindo será apenas para ele, fazendo Jiro corar ainda mais. Enquanto tenta processar tudo, Jiro nota que Akari está segurando um folheto idêntico ao dele. Ao perceber que ambos vão trabalhar no mesmo emprego de verão, Jiro começa a se perguntar como será o tempo que passarão juntos. O grupo decide ir à praia juntos, mas Nerd, sendo seu eu dramático de sempre, reclama que o sol é brilhante demais para alguém como ele, que prefere as sombras. Tenjin, sempre o líder energético, leva-os em um pequeno passeio pela área. Akari não consegue parar de pensar em como Tenjin é incrível, enquanto Shiori está em seu próprio mundo, lançando olhares tímidos para Jiro. Logo, Akari e suas amigas vestem seus trajes de banho. Shiori diz às amigas que ela está super fofa no dela, e todos parecem animados para o dia que está por vir. Enquanto isso, o irmão do Nerd, que é dono da loja onde estão ajudando, chama todos para explicar as tarefas. Nerd, claro, não está prestando muita atenção, ele está ocupado demais imaginando isso como a oportunidade perfeita para conhecer algumas garotas lindas. Enquanto ele está perdido em seu devaneio, Shiori se aproxima de Jiro e pergunta casualmente se ele vai trabalhar na cozinha.
Jiro confirma que irá, e ela imediatamente diz que talvez trabalhe lá também, até perguntando se poderiam se associar. Jiro parece surpreso, mas concorda. Em outro lugar, Akari está mexendo desajeitadamente com uma calculadora, e Tenjin entra para ajudá-la. Enquanto ele se inclina para explicar, o rosto de Akari fica vermelho brilhante. Ela está absolutamente adorando este momento, mesmo que esteja um nervosismo por dentro. No entanto, há um garoto aleatório olhando fixamente para eles. Os amigos de Akari tentam distraí-lo, mas ele está completamente vidrado. Eles o provocam, dizendo que Akari provavelmente gostaria da comida que ele está distraído, e ele finalmente volta à realidade. As provocações não param, no entanto. Eles começam a insinuar que é óbvio que ele tem uma queda por Akari, mesmo que ela pareça interessada no Tenjin. Ele tenta negar e até diz com confiança que Tenjin não iria atrás dela, mas eles o pressionam a explicar por que ele pensa isso. Enquanto isso, Shiori e Mei estão juntas na cozinha. Shiori diz que está feliz em trabalhar ao lado de Mei, mas Mei a provoca, dizendo que é óbvio que Shiori preferiria estar trabalhando com Jiro. Ela até aponta para Jiro e brinca. Olhe para ele, esse cara é totalmente inútil, ele é uma encrenca. Shiori tenta ignorar, mas é claro que ela está pensando em Jiro. Mais tarde, Shiori pede ajuda a Jiro na cozinha. Ela está mostrando a ele como passar creme em algo e diz para ele ir devagar e com cuidado. As coisas ficam estranhas quando o creme de repente espirra por toda parte, sujando o rosto de Shiori. Envergonhada, ela pede a Jiro para limpar, e enquanto ele limpa o rosto dela, ela começa a notar como as mãos dele são quentes. Ela se lembra das palavras de Mei sobre não desperdiçar este verão e de repente diz a Jiro para realmente olhá-la. O momento deles é interrompido quando percebem que o resto do grupo está espiando-os da porta. Shiori pede desculpas, mas Jiro insiste que a culpa é dele. Ele começa a pensar sobre um verão passado quando ele não conseguiu confessar seus sentimentos para Shiori antes que ela se mudasse, prometendo não deixar a história se repetir. O cara nerd do grupo interrompe, perguntando se Jiro trouxe sua roupa de banho. As coisas começam a ficar divertidas enquanto todos se preparam para a praia. Akari e suas amigas aparecem em seus trajes de banho, e o nerd, como de costume, torna tudo dramático. Ele sente como se sua visão tivesse sido restaurada. Ele também percebe que o maiô de Akari é mais modesto do que o habitual, já que ela geralmente usa algo mais revelador. Jiro lembra que Akari mencionou uma vez que este maiô foi escolhido só pra ele e não acredita que possa ser verdade. Shiori e sua amiga perguntam aos caras se eles vão entrar na água, mas Jiro e o nerd recusam, dizendo que estão ocupados. Mei, no entanto, não acredita e os provoca, dizendo que eles só querem dar uma olhada nas garotas. Jiro se sente constrangido e tenta negar, pensando consigo mesmo que não é nojento. É como uma honra sagrada admirar garotas de maiô. Perto dali, Akari começa a notar Shiori e Jiro passando tempo juntos e sente um pouco de ciúmes. Para se distrair, ela se junta ao grupo em um jogo de pedra-papel-tesoura para decidir quem irá às compras. Ela e Jiro acabam ficando juntos. Na loja, eles notam um pequeno desconto para casais, e Akari sugere que eles o usem. Jiro fica vermelho e diz de maneira desajeitada que eles não são um casal, mas Akari rapidamente responde. Somos casados, lembra? O caixa até chama Jiro de namorado sortudo, e Akari parece bastante satisfeita consigo mesma. Mais tarde, Akari provoca Jiro por sua reação desajeitada, dizendo que ele deveria ter agido de maneira mais confiante. De volta à praia, alguns caras aleatórios se aproximam de Akari e tentam parecer legais perto dela. Um até coloca o braço em volta dela, o que faz Jiro intervir e afirmar: ela é minha esposa. Os caras recuam imediatamente, desejando-lhes uma vida feliz juntos. Depois que eles saem, Jiro pede desculpas a Akari, dizendo que ela provavelmente odiou ele chamá-la de sua esposa. Mas Akari o surpreende dizendo que não odiou nem um pouco. Ela até diz a ele que precisa ser mais confiante e usá-la como prática se quiser aprender a agir como um verdadeiro namorado. Mais tarde, as meninas estão na sauna conversando sobre relacionamentos. Akari é provocada sobre seu casamento com Jiro, e admite que, embora ela costumasse achá-lo super irritante e bagunceiro, seus sentimentos podem estar mudando. Shiori, sentindo-se um pouco excluída, ouve em silêncio, mas eventualmente ri junto com o grupo. Em seguida, Akari vê Jiro parecendo queimado de sol e se oferece para passar um pouco de creme nas costas dele. Jiro, sentindo-se tímido, se preocupa que vai parecer estranho se alguém os ver, mas Akari não liga. Ela começa a passar creme nas costas dele, e quando ela o faz cócegas como uma brincadeira, Jiro entra em pânico e tenta escapar. Akari se agarra a ele, rindo, até serem interrompidos por alguém que aparece. Jiro sai correndo de lá mais rápido do que nunca. Conforme o dia chega ao fim, Jiro está lidando com tarefas enquanto Akari lança um olhar fulminante para ele por chamá-la pelo sobrenome. Jiro vê a mensagem dela para encontrá-la perto da praia e dá um olhar assustador. Naquela noite, Shiori percebe que tanto Akari quanto Jiro não estão em lugar algum. Ela fica curiosa, mas antes que ela possa decidir o que fazer, Mei se oferece para dar um passeio com ela, sentindo que Shiori pode precisar de uma distração. Enquanto isso, Jiro está com Akari, que está visivelmente chateada. Jiro, como de costume, começa a se desculpar, mesmo sem entender o que a está incomodando. Akari o interrompe, frustrada por ele continuar pedindo desculpas sem resolver o problema. Para sua surpresa, ela começa a desabotoar a parte de cima, revelando um maiô por baixo.
Akari explica o quanto estava animada com esta viagem à praia e em passar tempo com ele, mas em vez de aproveitar juntos, ele esteve distante. Ela se sente magoada pela constante preocupação dele sobre como os outros os percebem. Jiro, sem saber como responder, admite desajeitadamente que não quer que ela se sinta envergonhada por estar com alguém tão sem graça como ele. Ele acrescenta que as pessoas podem pensar coisas estranhas se os virem juntos. Akari não esconde seus sentimentos. Ela agarra o braço dele, puxando-o para mais perto, e pergunta por que ele sempre diz coisas tão desencorajadoras. Ela diz a ele que quer que ele pare de se importar com o que os outros pensam e comece a prestar mais atenção nela, assim como ele faz quando estão sozinhos em casa. Para enfatizar seu ponto, ela se inclina, forçando-o a se concentrar em sua presença. Jiro, sobrecarregado e sem saber como reagir, tropeça em suas palavras. Ele sugere que eles deem um passo para trás, mas Akari insiste que odeia como ele age como se não fossem casados quando estão perto de outras pessoas. Ela exige que ele pare de chamá-la pelo sobrenome e comece a usar o primeiro nome dela. Percebendo a seriedade dela, Jiro finalmente concorda em chamá-la pelo primeiro nome. Akari amolece, mas resmunga que ele deveria ter dito isso antes. No entanto, antes que possam continuar sua conversa, ouvem Shiori por perto, comentando sobre como a lua está bonita. Akari e Jiro entram em pânico e saem rapidamente, não querendo que ninguém os encontre juntos. Depois, Akari se sente em conflito. Ela reflete sobre o esforço que foi vestir o maiô, apenas para se sentir invisível para Jiro. Mesmo quando estão próximos, ela sente que não ocupa um lugar significativo no coração dele. Jiro tenta confortá-la, dizendo que a noite quente é perfeita para relaxar, mas suas palavras só a frustram mais. Ela pergunta diretamente: mesmo que eu espere, algo realmente vai mudar? Você finalmente vai me notar? Em outro lugar, Mei e Shiori, que saíram para caminhar, ouvem ruídos estranhos ao longe. Mei tenta investigar, agindo corajosa, mas rapidamente recua quando os sons ficam mais altos. Sem que eles soubessem, Akari era responsável pelo barulho, deliberadamente batendo na madeira próxima para assustá-los. Uma vez que Mei e Shiori se retiram, Akari se vira para Jiro e o acusa de olhar para o peito dela durante a discussão anterior. Jiro, pego de surpresa, lembra a ela que ela mandou ele olhar. Akari, envergonhada, descarta suas palavras anteriores como algo dito no calor do momento e diz para ele esquecer isso. Jiro leva a resposta dela a sério, perguntando como ele deve melhorar se as palavras dela são sempre passageiras. Akari faz uma pausa, finalmente admitindo que odeia se sentir tão vulnerável. Antes que Jiro possa responder, ele tropeça e cai na direção dela. Akari, surpresa, percebe sua respiração pesada e assume que algo está errado. Quando ela pergunta se ele está bem, Jiro, de maneira desajeitada, diz a ela que não é seu joelho pressionando contra ela. Akari, agora vermelha de vergonha, rapidamente se afasta, gaguejando que há uma ordem para essas coisas. Momentos depois, Jiro desmaia, exausto do calor. Quando Jiro recupera a consciência, ele se encontra deitado em um quarto fresco com Akari sentada por perto. Ela explica que o médico disse que ele sofreu de insolação. Antes que ele possa se desculpar novamente, Akari o interrompe, lembrando-lhe que desculpas não vão consertar nada. Ela diz a ele que, em vez de sentir pena, quer que ele comece a vê-la de forma diferente. Ela admite que, apesar de estarem casados há 4 meses, sente que mal se conhecem. Ela quer entendê-lo melhor e espera que ele faça o mesmo por ela. Jiro concorda, sentindo uma estranha sensação de clareza após ouvir suas palavras. Na manhã seguinte, Jiro entra no banheiro e vê Akari escovando o cabelo. Ela sorri e provoca, perguntando se ele ainda está pensando na noite anterior. Jiro tenta bancar o tranquilo, mas acaba engasgando com a pasta de dente. Akari ri, joga uma toalha para ele e diz: "Não se preocupe, é só entre nós, marido e mulher." Jiro se sente aliviado que ela possa brincar sobre isso, embora ele ainda esteja constrangido. Mais tarde naquele dia, Jiro descobre sobre um evento de teste de coragem onde os participantes serão emparelhados para explorar a floresta à noite. Shiori ouve e imediatamente se agarra a Jiro, dizendo que está inquieta desde que ouviu barulhos estranhos na noite anterior. Jiro a tranquiliza, prometendo protegê-la se forem emparelhados. Shiori sorri, tocada por sua gentileza, mas rapidamente se desculpa depois de perceber o quão vulnerável soou. O nerd, ao notar os pares, aproxima-se de Jiro com uma proposta. Ele se gaba de sua habilidade de manipular a loteria para o evento, oferecendo parear Jiro com Shiori em troca de um favor. No entanto, Jiro o surpreende ao pedir que Akari seja pareada com Tenjin. Jiro acredita que Akari merece a chance de passar tempo com alguém que admira, mesmo que isso o deixe confuso. Nerd relutantemente concorda com o pedido. Durante o evento, Jiro acaba ficando com Shiori enquanto Akari está com Tenjin. Enquanto eles se aventuram na floresta, Akari fica nervosa e Tenjin se oferece para segurar sua mão. Ela aceita, encontrando algum conforto em seu gesto. No entanto, enquanto continuam caminhando, Akari não pode deixar de pensar em como segurar a mão de Jiro parecia mais natural. Ela afasta o pensamento, frustrada com seus próprios sentimentos. Enquanto está distraída, Akari percebe que deixou cair seu telefone e se separa de Tenjin enquanto o procura.
A chuva começa a cair e Akari rapidamente se sente sobrecarregada. Ela reflete sobre o quanto depende dos outros, sentindo-se desamparada sem Jiro ou Tenjin para guiá-la. De repente, Tenjin aparece, tranquilizando-a de que está tudo bem. Ele brinca sobre os sentimentos dela por Jiro, mas Akari nega, incerta sobre suas próprias emoções. Em outro lugar, Jiro está freneticamente procurando por Akari, apesar de Shiori ter dito para ele ficar parado. Shiori eventualmente o alcança, trazendo um guarda-chuva, e informa que Tenjin já encontrou Akari. Aliviado, mas emocionalmente exausto, Jiro se senta sob uma árvore com Shiori. Shiori admite que está com ciúmes de Akari por ver um lado de Jiro que ela não conhece. Jiro explica que seu casamento com Akari não é real e insiste que nada mudou entre eles. Shiori, encorajada pelo momento, confessa que Jiro foi seu primeiro beijo. Envergonhada, ela pede desculpas. Mas quando ela se vira para sair, ela para. Olhando para Jiro, ela diz suavemente: ser amigos de infância não será suficiente para nos manter juntos para sempre. Antes que Jiro possa responder, Shiori se inclina e o beija. Akari está conversando com Tenjin, perguntando o que ele quis dizer antes sobre se sentir triste. Ele explica que é como um irmão mais velho pode se sentir quando sua irmãzinha começa a namorar alguém. Akari faz uma pausa, percebendo que é a maneira dele de rejeitá-la. Ela hesita, mas pergunta se casar com ele durante o programa de casamento de prática teria feito ele parar de vê-la como uma irmãzinha. No fundo, ela se pergunta por que está se esforçando tanto. Tenjin, percebendo os sentimentos dela, se desculpa e admite que percebeu há muito tempo que ela gostava dele. Ele diz a ela que saber que ela se importava com ele o deixou feliz, mas ele está apaixonado por outra pessoa. Akari pergunta se a pessoa que ele ama é Shiori. Rindo, Tenjin diz que ela está completamente errada. Ele explica que é alguém que Akari não conhece e que é um amor não correspondido, um que nunca será retribuído. Ele diz que é doloroso para ele, e perceber o quanto machucou Akari o fez sentir-se terrível. Por isso, ele se sentiu aliviado quando soube de Jiro. Akari diz a Tengen que Jiro não a ama, mas Tengen a encoraja, dizendo que ela poderia conquistar o coração de Jiro se esforçar bastante. Ele deseja felicidade para ela desta vez, e pede desculpas por causar-lhe dor. Levantando-se, Akari levanta a voz e diz a ele que ele está errado. Ela admite que mesmo estando machucada, estar ao redor dele fez seu coração acelerar, e ela é grata por todas as memórias que compartilharam. Ela agradece por tudo porque realmente gostava dele. Tengen agradece a ela em troca, e espera que ela encontre sua felicidade com Jiro, sabendo que ela dará o seu melhor. Naquela noite, Akari deita a cabeça no ombro de Tengen enquanto espera a chuva passar. Tengen reflete sobre a conversa, se perguntando por que ela achava que ele gostava de Shiori. Ele sabe que Shiori também está apaixonada e silenciosamente deseja o melhor tanto para Akari quanto para Shiori. No dia seguinte, Akari visita o altar novamente. Dessa vez, em vez de jogar uma moeda de 500 ienes, ela joga uma nota de 1000 ienes. Ela pede desculpas aos espíritos, dizendo que seus sentimentos mudaram desde sua última visita. Ela sabe que suas chances são pequenas, mas ela reza por ajuda. Ela se lembra de ter visto Shiori e Jiro juntos, ambos corados, e decide fazer o seu melhor para conquistar o coração dele. Enquanto isso, Shiori está dobrando roupas em casa, distraída com pensamentos sobre seu beijo com Jiro. A memória continua surgindo em sua mente, fazendo-a corar. Ela está confusa sobre por que o beijou e se sente aliviada que as férias de verão começaram logo depois que aconteceu. Ela se lembra de ter perguntado a Jiro se ela foi seu primeiro beijo, mas supõe que ele deve ter beijado Akari antes dela. Isso faz ela se sentir como se tivesse passado dos limites e se pergunta se Jiro sentiu algo por ela durante o beijo. Jiro, por outro lado, está jogando um videogame. Um personagem na tela de repente beija outro, e isso o faz lembrar de beijar Shiori. Ele se pergunta se ela odiou. Aquele momento parecia uma faísca de seu primeiro amor, um que ele quase havia desistido. Mas então Shiori pediu desculpas repetidamente e lhe disse para seguir em frente. Jiro ficou confuso sobre os sentimentos dela e os dele. Sentindo-se inquieto, Jiro decide sair para comprar refrigerante e lanches. Na loja de mangá, ele vê Shiori pegando o mesmo livro que ele queria. Ambos ficam surpresos ao se verem. Jiro pergunta se ela lê mangá e Shiori explica, meio sem jeito, que seu irmão pediu para ela pegar o livro. Ela percebe que é a última cópia e oferece para Jiro, mas ele insiste que ela fique com ela. Shiori agradece a ele, dizendo que ele é gentil, e Jiro fica feliz por eles poderem conversar depois de tudo o que aconteceu. Ao saírem da loja, começa a chover. Shiori percebe que Jiro não tem um guarda-chuva e o convida para a casa dela, já que os pais dela não estão em casa. Jiro hesita, mas concorda, agradecendo-a pela oferta. Quando chegam, Shiori rapidamente organiza tudo, enquanto Jiro espera do lado de fora, perguntando-se se isso realmente está acontecendo. Assim que entra, Jiro comenta que os móveis dela são semelhantes aos dele, fazendo-o sentir-se estranhamente em casa. Shiori pergunta nervosamente se pode sentar-se ao lado dele, corando ao fazê-lo. Jiro nota o quão bom o café dela cheira e elogia casualmente, não percebendo que está falando sobre o café, até que Shiori o agradece. Eles sentam e leem mangá juntos, mas Jiro está muito distraído com a presença dela para se concentrar nas páginas. Shiori pega Jiro olhando para ela e pergunta se há algo errado.
Envergonhado, Jiro diz que estava apenas curioso sobre o que ela estava lendo. Shiori sorri e diz que é um bom livro e que o emprestará a ele algum dia. Ela se desculpa e vai para o quarto, onde olha no espelho, se perguntando se convidá-lo foi demais. Ela se preocupa que ele possa não gostar mais dela. Ao mesmo tempo, Jiro reflete sobre o quanto precisa ser cuidadoso. Ele percebe que, para Shiori convidá-lo, ela deve realmente gostar dele. Ele decide que quer falar com ela sobre seus sentimentos. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, Shiori sai correndo e diz a ele para olhar lá fora. Um arco-íris duplo apareceu, e eles o admiram juntos. Shiori pede para tirar uma selfie com Jiro, e eles tiram uma foto. Ela mostra a foto a ele e diz que adorou como ficou. Jiro pensa em confessar, mas se detém quando vê Akari em seus pensamentos. Shiori percebe e pergunta se ele queria dizer algo, mas Jiro desconversa dizendo que esqueceu. Eles ficam juntos assistindo ao arco-íris em silêncio. Mais tarde em casa, Jiro reflete sobre por que não disse nada a Shiori antes. Seus pensamentos são interrompidos por uma série de mensagens. A princípio ele pensa que é nerd, mas acaba sendo Akari. Ela reclama de estar entediada e Jiro responde que sente o mesmo. Akari imediatamente se arrepende de enviar a mensagem, perguntando-se por que se sente tão nervosa em falar com Jiro. Ela diz para ele encontrá-la na estação de trem em 2 horas. Jiro se pergunta se isso é algum tipo de brincadeira, mas decide ir de qualquer maneira, chegando 10 minutos mais cedo e esperando por ela mesmo quando ela chega 15 minutos atrasada. Quando Jiro está prestes a ir embora, Akari vem correndo até ele, sem fôlego e pedindo desculpas pelo atraso. Ela explica que demorou mais do que o normal para se arrumar. Com um sorriso brincalhão, ela diz a ele que, como chamou isso de encontro, fez um esforço extra na aparência. Não há como eu faltar, ela diz confiante. Ela pergunta a ele se está bonita e Jiro tenta encontrar as palavras certas. De forma desajeitada, ele diz que não é o estilo dela de sempre, mas admite que ela está muito bonita. Akari sorri e agradece, acrescentando que essa roupa é só para ele porque ela sabe que é do tipo dele. Jiro se pergunta por que ela está se esforçando tanto para corresponder às suas preferências. Antes que ele possa pensar muito, Akari agarra sua mão e começa a correr, dizendo que tem muitos lugares planejados para eles hoje. A primeira parada deles é uma loja, onde ela examina os itens e pede sua opinião sobre o que comprar. Jiro se sente sobrecarregado, sem saber como responder. Ele se pergunta por que Akari está passando tanto tempo com ele e agindo tão energicamente. Ela então o leva a um café e pergunta se ele se lembra dele. Jiro hesita, mas se lembra de tê-lo visto na televisão como um dos favoritos dela. Surpresa por ele se lembrar, Akari sorri e pede bebidas para eles. Akari incentiva Jiro a experimentar sua bebida de chocolate, perguntando se está amarga. Ele acena com a cabeça, dizendo que está um pouco amarga, e ela se inclina para beber do canudo dele. Uau, seu creme preto é tão amargo! Ela brinca, rindo enquanto o provoca. Jiro se pergunta silenciosamente se Akari sempre foi tão brincalhona e despreocupada. Mais tarde, eles visitam um café de gatos, e o rosto de Akari se ilumina ao ver os gatos. Ela os chama de fofos e começa a brincar com eles. Jiro a observa, pensando em como ela está sorrindo. É tão diferente de como ele a conheceu inicialmente. Vê-la assim faz com que ele perceba o quanto eles percorreram. Akari ri enquanto acaricia os gatos, e Jiro comenta que ela tem sido adorável desde que chegaram. Ela brinca dizendo, eles são fofos, mas acho que sou mais fofa, não acha? Jiro acena desajeitadamente, sem saber como responder. Akari sugere que tirem uma foto juntos com um dos gatos. Ela lhe envia a foto depois, e Jiro a observa por um momento. Para ele, parece estranhamente uma foto de família. Sem pensar, ele solta. O gato parece que poderia ser nosso bebê. Percebendo o que acabou de dizer, seu rosto fica vermelho. Akari começa a rir, achando sua reação hilária. Ela então diz que seria bom se eles pudessem ficar com o gato como animal de estimação durante o estágio matrimonial. Conforme o dia chega ao fim, eles se dirigem para a estação de trem. Enquanto sobem as escadas, Akari comenta como é estranho que em breve estarão indo para lugares diferentes. Ela menciona que será solitário sem ele por perto e de repente lembra que esqueceu de comprar um amuleto no santuário. Sem aviso, ela corre em direção à rua. Jiro grita para ela dizendo para esperar e começa a correr atrás dela. No caminho, eles encontram Shiori. Akari para e acena, dizendo que pensou que Jiro ficaria preso jogando, então decidiu arrastá-lo para tomar um pouco de sol. Shiori sorri e pergunta se estão indo para casa, mas Akari explica que queria visitar o santuário primeiro. Ela lembra Shiori de como se conheceram lá e sugere que vão juntas. Akari fica competitiva e desafia Shiori para uma corrida até o santuário, deixando Jiro para carregar todas as suas coisas. As duas meninas partem, competindo uma com a outra enquanto Jiro segue atrás, lutando com todas as malas. Quando chegam ao santuário, estão sem fôlego, mas rindo. Uma senhora idosa no santuário os vê e pergunta se estão bem, dizendo que pareciam estar em uma competição séria. As meninas riem e explicam que estavam apenas competindo por diversão. A senhora se volta para Jiro e pergunta se ele sentiu o mesmo. Jiro, exausto de carregar as coisas delas, admite que foi intenso.
Ao ouvir seu nome, Akari e Shiori trocam um olhar e riem, percebendo que fizeram Jiro trabalhar mais do que pretendiam. Quando o dia termina, Jiro sente que fez o treino de sua vida, mas ver Akari e Shiori felizes faz valer a pena. Então pessoal, é isso para o anime de hoje. Deixe um comentário se quiserem mais animes assim, assistam os outros animes no canal e vejo vocês no próximo.